Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, turma Direito do Trabalho 2, aula 21, acho que é 21 já, ou é 22? É 21, eu fico me atrapalhando nessas aulas, que é aula por peste. Mas enfim, o assunto eu sei, né? A gente parou falando de organismos parassindicais, né? Ou seja, dentro do direito coletivo do trabalho, dentro do direito sindical trabalhista, né? Falando de organismos parassindicais, e hoje a aula a gente vai falar de sindicato. Sindicato em si, certo? Vai começar falando sobre o sindicato em si. Primeiro, essa denominação sindicato vem de onde? Então, gente, essa denominação, ela deriva do grego, da palavra grega síndicos, tá? Síndicos, tá? Essa palavra, ela se refere, ou pelo menos se referia lá, né, antigamente, aquele que lutava, que representava os outros, ou seja, que defendia o direito dos outros, tá? O direito dos outros, e mais adiante passou a ser, por exemplo, durante a lei Chapelier, em 1791, o síndico passou a ser aquele que defendia o direito da corporação. Então, daí a gente teve, né, o sindicalismo, os sindicatos, aqueles para defenderem, né, o interesse da categoria, e a gente viu na aula passada quais são os tipos de categoria que a gente tem: econômica, profissional diferenciado, certo? Então, seria esse significado aí da palavra sindicato, né? Pelo menos a apropriação da palavra sindicato, linguisticamente falando. A estrutura do sindicato. Bom, o sindicato ele é dividido em um órgão deliberativo, um órgão de representação e a administração do próprio sindicato, né? Deliberativo, o que seria o órgão deliberativo? Seria composto pelo pessoal da Assembleia e tal, que vão deliberar, vão promover quais são as modificações que vão promover, que tipo de ações administrativas, judiciais e tal. Que seria esse, né, o papel do órgão deliberativo, geralmente formado por conselhos, né, que convocam as assembleias, e durante as assembleias colocam em pauta, né, eles colocam em pauta esse tipo de votação, quais são as atuações, promoções, representação, controle de gastos, enfim. Tá? Então seria esse mais ou menos o papel do órgão deliberativo. A gente tem também o órgão de representação. O órgão de representação geralmente formado pelos delegados sindicais. Tá? Geralmente formado pelos delegados sindicais. Vão ser eles que vão representar os sindicatos, né, em reuniões, em assembleias, em outras oportunidades, assim, tanto no Brasil como fora do Brasil, certo? Os delegados sindicais vão ali representando a entidade sindical. E a gente tem a administração, ou órgão de administração sindical, que vai ser, que vai ser representado, nesse caso, pelos seus diretores, certo? O órgão de administração que vai ser representado pelos seus diretores. O artigo 522 da CLT, ele diz o seguinte, que a administração será exercida por uma diretoria com, no máximo, 7 e no mínimo 3 diretores. Membros, no caso, no máximo 7 e no mínimo 3. O TST entende que eu tenho que ter um diretor e um suplente. Então, eu tenho, no mínimo, 6, são 3 diretores e 3 suplentes, e no máximo 14 diretores, que eu tenho 7 diretores titulares e 7 suplentes, para exercer a administração do sindicato. Tá? Para exercer a administração. São eles o sindicato, né, que exercem a administração, são eles os sindicatos, são os mais envolvidos, os diretores sindicais, né, os diretores do sindicato. Não confundam, esses diretores, eles vão ser eleitos, então não são delegados representam os sindicatos, os diretores administram, então eles são eleitos, né, os titulares e suplentes são eleitos, eu vou daqui a pouquinho mencionar como é que se trata essa eleição. E o 522 diz também que pode ter um conselho fiscal. Então, mesmo que o conselho fiscal seja eleito, mas ele não faz parte da diretoria, tá? Então, mesmo que o conselho fiscal seja eleito também, né, exemplo dos diretores, então através de assembleia e tal, aquela coisa, mesmo que seja eleito o conselho fiscal, mas ele não faz parte da diretoria. Por quê? Porque ele é seccionado, não faz parte da administração. Administração, conselho fiscal. Por isso que o conselheiro fiscal, mesmo que empregado, não vai deter da estabilidade constitucional garantida ao diretor. Por isso que o conselheiro fiscal ele não detém,
certo? No assunto de estabilidade, a gente já viu lá sobre isso, mas ele não detém da estabilidade sindical concedida ao diretor por não fazer parte da administração. Por não fazer parte da diretoria sindical, tá? Então, 3 a 7, 6 a 14. Por quê? 3 titulares, 3 suplentes, 7 titulares, 7 suplentes. Atuação e forma de garantia para esses dirigentes. Em primeiro lugar, o artigo 543 garante a esses dirigentes, diretores do sindicato, né, licença, tá? Licença, claro, não remunerada, tá? Não remunerada, salvo por um acordo com a convenção coletiva que a empresa quiser pagar. Mas eles garantem essa licença. Essa licença vai ser uma suspensão do contrato de trabalho garantida pelo fato de ser diretor sindical, tá? Pelo fato de ser diretor sindical, ele tem direito, né, a se licenciar para se envolver mais com as atividades do sindicato, tá? 543 da CLT garante isso. Claro, é uma suspensão do contrato de trabalho, gente. Por que uma suspensão? Porque é uma paralisação total das obrigações. Nem ele vai trabalhar, nem o empregador paga o salário. Aí, geralmente ele recebe um prolabore, alguma coisa do sindicato. Tá? Geralmente ele recebe, até porque está trabalhando para o sindicato, né? Mesmo que em luta por melhores condições de trabalho da sua categoria. Mas ainda assim está, né, evitando, direcionando suas energias para a atividade sindical, seja para o sindicato como diretor. Salvo se a gente tiver um acordo ou convenção coletiva que garanta o pagamento, né, do salário durante esse período de licenciamento. Tipo, pode ser que em acordo com convenção coletiva, os entes coletivos, né, sindicato dos empregados e empregadores, sindicato dos empregados e empregadores, cheguem a um acordo, segundo o qual, olha, a empresa que tiver até 10 vai liberar 1 pagando o salário, vai liberar 2, pode ser feito. Não há proibição quanto a isso. Os empregados também têm direito, ou quer dizer, os dirigentes, a percepção de honorários, como eu falei, eles podem receber honorários, né, se não receberem, geralmente se não receberem, se não continuarem recebendo o salário da empresa durante o período de licenciamento, tá? Durante o período. Mas a regra é que o licenciamento é suspensão do contrato. Anota isso aí. A regra é que é suspensão, né? A gente pode ter uma exceção? Pode. Acordo ou convenção coletiva. Então, se for não remunerada, aí ele vai ter direito à percepção dos seus honorários. E quem vai pagar os honorários? O sindicato, né? O sindicato vai custear isso. Não, está gastando energia para trabalhar. O artigo 543 também garante ao dirigente sindical, a chamada inamovibilidade, tá? Ele garante ao dirigente sindical uma chamada inamovibilidade. O que é isso? Bom, vejamos. Inamovibilidade é o direito que esse dirigente sindical tem de não ser deslocado daquela sua base territorial, tá? De não ser deslocado daquela base territorial, ou seja, de sorte que ele não possa exercer as atribuições sindicais. É claro, se ele foi eleito para aquela base territorial representando a categoria, se for modificado ou retirado de lá, vai perder. Né? E se mudar de município, então acabou, já é outro sindicato. Ou de estado, seria outro sindicato, ele não teria mais o cargo de dirigente sindical, ou seja, fere a garantia de estabilidade sindical que ele tem, certo? Então, é como se o empregador estivesse interferindo na administração do sindicato, retirando o empregado da administração. Então, é por isso que ele tem direito a essa inamovibilidade, né? Ele tem direito a esse não deslocamento por vontade do empregador. Ele vai ter também, segundo a Constituição Federal, artigo 8º, tá? Ele vai ter também, segundo a Constituição Federal, artigo 8º, o direito à estabilidade temporária ou provisória. Ele vai ter direito também à estabilidade temporária ou provisória. Artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. E ela diz que é vedada a dispensa do dirigente sindical, desde o registro da sua candidatura como dirigente sindical até 1 ano após o fim do mandato, tanto para ele como para o seu suplente, tá? Isso aí já foi assunto lá de estabilidade, mas é uma garantia, né? Uma garantia boa, porque o dirigente sindical muitas vezes pode se ver em situações que tenha que pressionar o próprio empregador, né? Em situações que tem que pressionar o empregador, que tenha que enfrentar o empregador por melhoria de condições de trabalho dos seus empregados, e aí ele tem que ter essa garantia de que não vai perder o emprego,
né, de que não vai perder o emprego. Então é mais uma garantia, quer dizer, estabilidade provisória e outra, né, garantindo a ele e ao seu suplente. Tá? Artigo 8º, inciso 8º. Tem também a súmula 369 do TST, que fala, né, desse... que, assim, só veio esclarecer ainda mais essa questão da estabilidade provisória, né? É claro que muitas vezes o artigo 542 diz que 522, desculpe, da CLT, diz que o empregado deveria comunicar, quer dizer, o sindicato deveria comunicar ao empregador para que ele detivesse essa estabilidade. Nada disso. Tá? O TST entende que a estabilidade é constitucional e o legislador constitucional ele não impôs nenhuma obrigação para que ele detivesse essa garantia, né? Então, essa falta de comunicação, ou seja, o empregador não sabe, pode ser mera infração administrativa entre sindicato e empresa. Mas o empregado, a partir do momento em que registra sua candidatura, ele já detém da estabilidade, essa posição dominante, né, a posição que a gente vê na súmula 369 do TST. Outra coisinha. O TST também diz que a estabilidade ela vai ser igual para o dirigente e para o seu suplente, que pode vir ou outra lhe substituir aí em qualquer falta. Então, é mais um ponto a ser visto, ou seja, a garantia ela é estendida ao suplente do dirigente sindical. Tá, Tiago. E se o dirigente sindical pedir para mudar, né, de filial da empresa, qualquer motivo pessoal, ele pedir para mudar, pode ser válido isso? Pode, mas ele perde a estabilidade. Tá? Ele perde a estabilidade. A estabilidade do sindical, ela é uma estabilidade voluntária, ou seja, ele buscou. Né? Ele buscou. Tá? É uma garantia constitucional, sim, mas se ele pede para sair para outro local, ele vai perder, ele vai deixar de atuar como dirigente sindical, ele vai perder sua estabilidade. Tá bom? Outra forma de perda dessa estabilidade, sabe? Outra forma de perda da estabilidade é quando há uma extinção da empresa. Não, sim, a empresa mas não tem como, né? Extinção da empresa, perdeu a estabilidade. Certo? Se por culpa ou com culpa, perdeu, não há motivo que se falar. A instabilidade, foi eleito pelaquela empresa, a empresa deixou de existir, perdeu aí a estabilidade. E a súmula 365, ela diz o seguinte ainda, tá? Que a garantia da estabilidade não se estende, como eu já tinha dito aqui, aos membros do Conselho Fiscal. Tá? Os membros do Conselho Fiscal do sindicato, eles não vão ter garantia de estabilidade, tá? Mesmo se forem eleitos, tá? Mesmo se forem eleitos, os membros do Conselho Fiscal dos sindicatos não detêm da chamada garantia. Funções do sindicato. O sindicato, gente, eles possuem duas funções primordiais. A função, claro, fora a negocial, né, a gente tem, mas primordiais, ele tem a função de representação processual da categoria e a função de substituição processual, ou chamada legitimidade extraordinária, um assunto de direito processual do trabalho. Tá? Então, esses casos possuem essas duas funções principais. Tá? Eles possuem tal. Tem outras, é claro, a gente vai adiantar aqui para frente. Mas essas são as funções, né, no caso, quando a gente sabe da representação, que é a natureza do sindicato, né? Representação da categoria. Então, a gente vai ter uma função representativa, ou seja, junto aos órgãos administrativos, representando aqueles empregados na luta por melhores condições de trabalho, tá? E a substituição processual, ou seja, ele tem legitimidade extraordinária para entrar com ação em nome dos membros da categoria, mesmo sem autorização destes. Não precisa de autorização destes, tá? Eles representam aquela categoria, então, de acordo com essa função representativa, né? De acordo com essa função representativa, os sindicatos eles substituem a categoria para entrar com ação, né? Até a forma legítima, né? É até a forma legítima originária que a gente viu lá quando estudou a história dos sindicatos, ou seja, com a finalidade de não expor o empregado frente ao empregador. Então, a notícia de que o empregador está descumprindo determinadas obrigações legais para com o empregado, o sindicato entra com ação contra esse empregador. O empregado nem sabe. E muitas vezes ocorre isso. Tá? Dentro do processo, o empregado nem sabe que tem uma ação. Mas ele é membro da categoria, vai ser beneficiado. Tá? Mas ele, um membro da categoria, vai ser beneficiado por conta dessa legitimidade extraordinária, né? Excepcionalmente concedida aos sindicatos. Está lá na súmula 630 do STF.
certo? Súmula 630 do STF, que ela fala que ela tem legitimidade, tá? Mesmo sem autorização deles, tá? Mesmo sem autorização deles, tá? É claro que eles podem representar também, né, cada um dos empregados ali, né, auxiliar, né, substituir, eu tava falando, representar os empregados, auxiliar os empregados, né, fornecer assistência jurídica, tudo, mas eles podem substituir. Ou seja, tem ação coletiva, tem ação civil pública, eles podem entrar com ação, né, em nome dos empregados. A gente já viu os interesses que eles podem defender, interesses individuais homogêneos, interesses coletivos, interesses difusos, mesmo que a categoria não aceite. É claro que se for de contra o que ficar decidido em uma assembleia, aí o próprio sindicato, né, vai lhe faltar a autorização de assembleia, mas é que faz parte da estrutura, né, de divisão deliberativa, como já visto aqui do sindicato. Então, é diferente da autorização expressa de cada substituído. Não precisa, tá? Não há necessidade dessa autorização expressa de cada substituído. Para frente. Outra função que o sindicato vai ter é a função negocial, tá? Outra função que o sindicato tem é a função negocial. A gente já viu aqui quando estudou os princípios, né, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, tá? Nas negociações coletivas é obrigatório, ou seja, para que você tenha acordo ou convenção coletiva, é obrigatório que eu tenha o sindicato envolvido, tá? É obrigação constitucional, sob pena de nulidade, tá? Sob pena de nulidade. Então, eu tenho que ter. Se eu não tiver o sindicato ali envolvido, há uma pena de nulidade daquele instrumento normativo, tá? Então, função negocial. Eu tenho a função também do sindicato, que é a função assistencial, tá? Os sindicatos, eles têm essa função de fornecer, né, assistência ali para os seus associados, para os seus filiados, tá? É uma assistência ou para os seus membros da categoria também, por exemplo, em locais onde a gente não tenha a Secretaria de Trabalho e Emprego, né, a Subseção do Trabalho e Emprego, a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, os sindicatos podem substituir fornecendo ou entregando a CTPS, né? Então, podem fazer trabalhos comunitários, então tem também essa função assistencial garantida aí pela CLT. Artigo 26 da CLT, ele fala sobre isso. 26 da CLT. Os sindicatos também vão ter, gente, a função assistência jurídica, de fornecer assistência. Aí é uma obrigação legal, tá? Aí é uma obrigação legal. Os sindicatos têm, de acordo com o artigo 14 da Lei 558/70, mais um assuntozinho de processo civil ou processo do trabalho, mas é que, estranhamente, no direito material do trabalho, na justiça do trabalho, a gente não tem uma defensoria pública. Não existe uma defensoria pública do trabalho, enquanto tem a defensoria pública do Estado, defensoria pública... Não. Quem tem o papel de fornecer essa assistência jurídica a quem precisa, tá? Com advogados, um corpo de advogados, é o sindicato. Artigo 14 da Lei 554/70. Tá? Então, são sindicatos que têm mais essa função de fornecer assistência jurídica a quem de fato está precisando. Certo? Então, eles têm essa função de assistencial, né? De fornecer assistência jurídica. Por quê? Porque eles vão substituir aí a função que a Defensoria Pública poderia, claro, que onde não tiver sindicato, a Defensoria Pública pode até atuar de acordo com a própria lei. Mas a função é dada aos sindicatos na Justiça do Trabalho. Então, eles que vão orientar os empregados, né, na produção da peça judicial, seja inicial, contestação, o que for. Então, eles fornecem essa assistência judiciária, né, essa assistência jurídica, é independente de ser filiado ou não. Pertence à categoria, o sindicato deve atender, tá? O sindicato deve atender. Se tem sindicato da categoria ali naquela cidade, na região, e o membro da categoria foi procurar o sindicato, é uma obrigação legal, tá? É uma obrigação legal a de fornecer assistência jurídica aí para esse empregado. E por fim, a gente também tem uma função de auxílio na cessação do contrato de trabalho. Na verdade, essa função caiu por terra depois da reforma trabalhista, né? Porque antes da reforma trabalhista, quando um empregado tinha mais de um ano de contrato de trabalho, antes da reforma, tinha mais de um ano de contrato de trabalho, ele teria que levar até o sindicato,
né, ele teria que levar até o sindicato para o sindicato homologar aquela rescisão, ou seja, concordar com os valores que estavam sendo pagos ao empregado. Tá? É uma forma de equilibrar, né, a hipossuficiência empregado-empregador no fim do contrato de trabalho. Então era essa forma que tinha aí para tentar equilibrar. E aí depois, né, depois da reforma trabalhista, tirou-se essa obrigatoriedade. Mas ainda assim o sindicato pode fornecer o auxílio. Né? O empregado pode se deslocar até lá e dizer, peraí, eu não vou assinar a rescisão não, eu vou levar no sindicato minha categoria, e eles vão dar uma analisada para ver se está tudo certinho ou se não está. É claro que isso não vincula, né, ao distrato. Antes o distrato estava vinculado, ou seja, a formalização da extinção do contrato de trabalho estava vinculada à homologação pelo sindicato. Hoje mais não. Hoje mais não. Tá? Mesmo que ele tenha mais de 1 ano, 10 anos, 15 anos, o que for, não há essa necessidade hoje para a extinção do contrato de trabalho ser homologado. Mas o empregado pode pedir auxílio. Aí, para entender as verbas, né? Pode ir até o sindicato pedir um auxílio. Próxima aula, a gente continua, né? Aí a gente já vai falar de federação, confederação, centrais sindicais, tá? E partindo para o assunto, partindo para o resto do assunto. Tá bom? Abraço.